Se a gente olhar para esse momentozinho aqui, né, para essa tabelinha, a gente consegue até trazer uma visão de quais eventos ali, né, quais cadências eu conseguiria trazer cada uma das métricas. Isso aqui é só um exemplo, tá, você pode trazer algumas das métricas em vários outros eventos ali, ou não trazer, enfim, fica ali a cargo do teu contexto também do que dá para fazer. No slide anterior poderia ser a qual a no do histograma? A gente está falando do bom, né, poderia. Quando a gente fala bom, eu não estou falando que é o ideal, eu estou falando do bom. Eh, Quando a gente pensa no bom, eu prefiro é preferível que a gente tenha uma concentração maior, né, que a gente está olhando pela uma eu estou falando aqui de uma visão de variabilidade. Às vezes, a variabilidade é uma coisa que não importa, e aí você está querendo analisar por uma outra perspectiva. Mas se a gente olha para um bom histograma, a minha concentração de itens vai me mostrar uma menor variabilidade, e nesse caso aqui eu tenho um cycle time menor. Eu poderia ter uma variabilidade muito pequena, com os itens com cycle time mais alto, e tá tudo bem, mas o bom depende também do contexto, né. O Romeu perguntou aqui se ela vai ficar gravada. Vai sim, Romeu, vai ficar aqui no nosso canal da GeoSchool. Boa. Então seguindo aqui, onde é que a gente poderia usar, por exemplo, uma métrica de cycle time? Na planning, na retrospectiva, às vezes numa revisão, mas seriam 2 momentos ali, como é que eu traria, esse cycle time ali num planejamento? Às vezes eu quero saber, e aí a gente explora esse conceito do curso, mas a minha expectativa de entrega, ou seja, eu tenho uma política sobre quanto tempo a gente leva ou qual o nosso compromisso de entrega. Eu uso o cycle time como base, né, pra gente responder aquela pergunta de: "Quando o item vai ficar pronto?". Então eu posso trazer o cycle time numa planning, ou numa retrospectiva para a gente entender como é que tá, se eu trouxer um gráfico de scatter plot, um histograma, como é que tá a nossa entrega, como é que tá o nosso cycle time, como é que a gente discute que a gente pode ser melhor, será que tá ideal, será que não tá? Enfim, a gente pode trazer essa discussão. O throughput a gente pode trazer numa planning, numa review, numa retrospectiva. O IP a gente traz muito na planning, às vezes a gente tem ali muitos itens ficaram em abertos, né, entre uma sprint ou uma iteração e outra, então a gente traz o IP para falar: "Olha, isso aqui a gente ainda tem aberto, então como é que a gente vai se planejar com o que a gente já tem em andamento?". A gente traz muito na daily também para entender como é que está essa nossa se a gente tem muita coisa andando ou se não, se a gente vai precisar limitar mais ou limitar de menos, enfim, também é uma leitura que a gente pode fazer. E o Work Item Age a gente vai trazer principalmente na nossa daily. Então aqui, né, na planning e num replanejamento, a gente olha cycle time e aí a gente tem algumas perguntas que a gente usa ele, que é: "Nossos itens de trabalho estão mantendo um tempo constante? Ou quanto tempo a gente vai levar para entregar um item de trabalho?". Se a gente traz o throughput, né, quantos itens de trabalho a gente entregou no último ciclo, então quantos a gente talvez consiga se comprometer a mais? Ou qual é o nosso histórico de entregas? E o IP a gente faz a pergunta, né, de quantos itens a gente ainda tem em aberto e quanto a gente consegue se comprometer a mais. Então a gente traz essas perguntas com base nas métricas do nosso para o nosso sistema, né, para os nossos eventos. Na daily, a gente pergunta aqui, né, o Work Item Age, a gente fala do envelhecimento, se a gente tem risco, o que que a gente tem que priorizar. E priorização não é só a gente priorizar backlog não, gente, priorização faz parte do nosso trabalho diário, a gente prioriza trabalho diariamente. Trabalho em progresso precisa ser priorizado. A gente precisa gerir o trabalho em progresso ativamente o tempo todo, todo dia. E isso aqui passa por priorização, e passa por a gente olhar o Work Item Age. E na dele também a gente pode olhar o WIP, então existe acúmulo, então quando a gente fala de gargalo, a gente está olhando o WIP. O WIP é falar de gargalo. E a gente olha isso na daily, a gente olha isso numa planning, a gente olha isso em vários momentos. Eh, Na review, a gente pode olhar outro push, então quantos itens de trabalho a gente entregou, como é que isso mostra em relação ao nosso objetivo, então se eu estou olhando ali, um burn up, né, com burn down, estou fazendo um funil de risco ali, como é que eu estou olhando esse throughput indo em relação ao meu plano, então eu também posso trazer essa métrica aqui, num outro evento.
E aí na retrospectiva a gente traz muitas discussões em relação às nossas métricas, né. Se a gente está mantendo o cycle time constante, qual o comportamento em relação ao nosso tempo de entrega, se precisa melhorar, se não precisa melhorar, se o nosso throughput é satisfatório, como é que a gente melhora, como a gente entrega mais se não estiver satisfatório. Será que a gente está aumentando, está diminuindo, está mantendo constante, não está? Então a gente sempre traz as métricas para criar conversas, para trazer perguntas, para a gente trazer o questionamento e a gente pensar como a gente pode ser melhor nas nossas entregas, no nosso sistema, como a gente prioriza, enfim. A métrica ela vai trazer muito insumo para discussões.